Quero começar aqui primeiramente com você, este Fala Gigante, falando exatamente sobre a imprensa paulista. Eu vou já trazer uns vídeos para vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando, mas eu vou trazer 3 vídeos de 3 emissoras diferentes. Uma da Bandeirantes, uma da TNT Esportes e outra do... Eu anotei aqui, daqui a pouco eu vou passar para vocês. E são 3 posturas, cara, simplesmente vergonhosas, cara. Posturas que, sinceramente, são difíceis de entender. Ontem, assim que acabou o jogo, eu liguei na TNT para ver o que estava sendo falado. E foi surreal, cara, porque abriu ali a reportagem de campo e a repórter que estava presente no gramado de Itaquera, ela estava falando: a torcida está saindo daqui decepcionada, a torcida está saindo daqui chateada, a torcida não gostou do que viu em campo. Só que eu gostaria de entender o lado da repórter nessa situação. Porque em Itaquera, que eu saiba, não tinham presentes apenas torcedores corintianos. Havia uma parcela ali de torcedores vascaínos. Então, como ela engloba numa totalidade de torcida do Corinthians, se ali também tinham presentes vascaínos que, muito pelo contrário, ficaram felizes com a atuação do Vasco, ficaram contentes com a atuação do Vasco, ficaram animados com a atuação do Vasco. Ontem, vi gente da Bandeirantes, jornalista da Bandeirantes, dizendo que o Corinthians era super favorito, que o Corinthians ia amassar o Vasco. Eu ouvi jornalista falando que o Corinthians montou elenco para ser campeão e o Vasco não. Beirou esse absurdo, cara. Eu vi ontem jornalista se questionando e fazendo a pergunta no TNT se o Vasco anulou o Corinthians. Aonde que o Vasco anulou o Corinthians? O Corinthians foi completamente anulado pelo Vasco ontem. Uma pergunta, é claro, retórica desse jornalista, sendo que a resposta é nítida, cara. Quem acompanhou o jogo ontem, quem viu o jogo ontem, viu um Corinthians sem fazer absolutamente nada por conta da postura do Vasco da Gama. Os próprios atletas falaram isso, o próprio Dorival Júnior falou isso, que o Corinthians foi surpreendido pela postura do Vasco. E aí vem meia dúzia de jornalistas, ao meu ver, bobão, falar que o Corinthians jogou mal, falar que a final foi horrorosa, falar que o Vasco não anulou o Corinthians, mas sim o Corinthians que não jogou bola. Então a desvalorização do Vasco da Gama na imprensa paulista, que é um absurdo. E aí eu cobro da imprensa carioca, que a imprensa paulista está sendo completamente parcial. A imprensa paulista se declarou corintiana, assumiu um lado e está desmerecendo o Vasco. E cadê a imprensa do Rio de Janeiro? Porque se lá está desse jeito, espero que aqui também seja. É uma desvalorização absurda. E para vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando, se liga só nessas loucuras aí. O Vasco anulou o Corinthians? Esse é o ponto. Em alguns momentos do jogo, sim. Pra mim, o Vasco ele fez um bom jogo. Eu acho que ele fez um jogo correto. O que tinha que ser feito. Obviamente, pra sair com a vitória é melhor? Óbvio que é melhor. Você sair e garantir uma vitória. Eu acho que o Vasco cara, fez o que tinha que ser fazer, eu acho que o Vasco ficou bem mais perto de vencer do que o Corinthians. Isso Mas é um fato. eu acho que o jogo, ele é 90 minutos de tão pouco, mas de tão pouco, que a nossa enquete é se a postura do Vasco surpreendeu, e eu pergunto qual postura. É, por isso que eu falei, não, qual a postura? Porque o jogo teve tão pouco que, assim... Mas a postura, de repente, ter mais perto da vitória, eu acho que dá pra dizer isso. Não sei, assim, pega o Campeonato Brasileiro, o que eles fizeram. Não surpreende nem a qualidade do jogo. Eu acho que a resposta que a galera tá dando é meio que... você achou que o Vasco ia jogar melhor que o Corinthians na Neoquímica Arena? Entendeu? Acho que é muito mais por esse caminho. Pode ser. Do que propriamente se surpreendeu ou não. E eu nem acho que surpreendeu, tá? Acho que essa o Vasco, bola que você fala, né? Se o Corinthians tivesse jogado bem ou mal, o Vasco tentaria fazer um jogo como esse. Eu acho que esse time do Corinthians foi montado pensando em ser campeão. O do Vasco acho que não foi montado pensando em ser campeão. Acho que foi pensado em melhorar. Agora o do Corinthians acho que foi montado pensando em ser campeão, nem que fosse só do Paulista. Do mata-mata.
Nem que fosse do Paulista ou dos mata-matas, mas eu acho que quando a diretoria pensou e trouxe esses caras que trouxe, com um orçamento altíssimo do Corinthians... Que o Corinthians começa o ano, né, cara, disputando a Libertadores da América. Sim, Ele cai na Libertadores. Eu acho que o Corinthians, esse elenco do Corinthians é montado para ser campeão. E tem que ser, se não for uma aberração, porque gastou muito. O do Vasco não é montado para ser campeão, mas chegou. Então, gradualmente. É isso, e assim, foi melhorado muito no meio da temporada, janela. com a chegada dos zagueiros, com a volta do Barros. Tem muita coisa aí nesse meio do caminho. Mas assim, ninguém esperava que o Rayan fosse fazer essa temporada surreal que fez. Até mesmo o Vasco, o Coutinho retomasse o bom Ricardinho falou do ano muito ruim do Vasco, mas eu nem sei se é tão ruim assim, porque eu acho que o torcedor vascaíno imaginava que o time só ia brigar para não cair. Vascaínos, qual é a chance de vocês ganharem essa Copa do Brasil? Qual é a real? Eu sei que vocês estão sofrendo muito ao longo dos últimos anos, décadas, péssimas gestões. Pedrinho tá tentando dar um jeito aí, SAF 777 que virou um 7-1, aquela loucura toda. Vem cá, vocês não têm futebol, time, coletividade, vocês têm até torcida para bater de frente, que ajuda, que engaja, que apoia. Mas vencer o Corinthians, este Corinthians, que tem jogadores que o Vasco não tem, o Vasco tem um Coutinho que chama atenção, o Rayan que é bom de bola, ponto. O Corinthians tem mais jogadores decisivos, é melhor coletivamente, em jogos grandes esse time cresce. Então vocês, infelizmente, se contentem com o vice-campeonato da Copa do Brasil, porque o título está já com o Sport Clube Corinthians. Tá vendo aí, amigo torcedor vascaíno? É o que eu falo, cara. Chega a de fato dar raiva em qualquer torcedor do Vasco da Gama, mas é isso. Continuem com essa postura. Continuem desvalorizando o Vasco da Gama. Domingo, vocês verão o tamanho do Vasco. Mas com todo respeito também, isso é bem feito, cara. Isso é bem feito. Porque o Vasco parou tanto tempo na história, sabe, cara? 25 anos na bosta, definitivamente. 25 anos em que o Vasco parou no tempo, cara. Então é mais, assim... Eu sei que quem acaba sofrendo no final somos nós. Entretanto, é mais do que merecido também. Tantas gestões ruins, tantas pessoas que passaram pelo Vasco para destruir o nosso clube. E mesmo assim o Vasco ainda conseguiu sobreviver por conta do nosso apoio. E aí a conta chega, e a conta chegou. O Vasco é um clube hoje desvalorizado em território nacional. Para aqueles que não são vascaínos, mas domingo daremos a resposta. Mostraremos que a camisa ainda pesa, mostraremos que o Vasco é gigante, que vai lotar o Maracanã e será campeão dentro do Maraca para mais de 70 mil pessoas, mostrando o gigantismo do nosso clube. Concorda? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.